lembrando a todos que o que a gente busca aqui nesse momento é elaborar um relatório do projeto que busca cumprir o que a Constituição diz, que é a contagem pública de voto, que não é nem um fantasma, não é um bicho-papão, vários países já utilizam. E o objetivo não é retroceder, o objetivo é modernizar, trazer segurança e, acima de tudo, confiança. Porque é muito importante que os nossos patrões, que os nossos patronos, né, o povo, possa sentir confiança no nosso sistema. A pergunta que se faz é confiável? A população está satisfeita? Então, nós precisamos chegar a um momento em que, terminado o pleito, o cidadão, ganhando ou perdendo o candidato dele, ele possa ter a certeza de que o voto que ele computou está lá. Essa não é uma pauta de direita nem de esquerda. Não é uma pauta bolsonarista nem uma pauta lulista. É uma pauta do Brasil. É uma pauta que interessa a todos nós. No tocante ao debate acerca da implantação da recontagem física dos votos ou a impressão de registros individuais dos votos lançados eletronicamente, entendo que esse debate cabe ao Congresso Nacional, não devendo o órgão de cúpula da Justiça Federal emitir opinião acerca do tema. Como disse, esse debate está no foro correto, a Casa do Povo. Concluo minha fala lembrando de uma passagem de uma música de Jorge Aragão chamada Coisa de Pele, que vaticinou: é o povo quem produz o show e assina a direção. Muito obrigado e uma excelente audiência pública para vocês. No dia da eleição, a gente estava, eu, juiz eleitoral da comarca, do local, e mais um bocado de fiscais, e aquela época era disquete. E vai disquete, vem disquete, vai disquete. Isso é apuração, né? E aí o juiz olhou para mim e falou: nós estamos fiscalizando o que mesmo aqui? Não fazia a menor diferença se... Quer dizer, a gente não sabia de nada, porque aquilo é só registro eletrônico que estava lá. E, de fato, traz um vazio de... E é por isso que o cidadão médio, quando ele passa a ter a desconfiança, ela é legítima. Ela é legítima. Eu vejo que as pessoas aqui, às vezes, colocam isso na conta da luta política e começam a falar que isso é atentado contra a justiça eleitoral, que é atentado... Não, as pessoas só querem ter confiança, saber se foi computado. Parece muito simples. Agora, outros têm uma dificuldade imensa de compreender porque acham que os registros ali são possíveis de serem mudados e tal, e que sejam, que fossem. Mas o eleitor é o dono dessa coisa toda. Então, na época, eu me lembro que havia muita discussão, deputada Maíra, mas isso vai ser um gasto imensurável. Eu falava, olha, para o cidadão que paga imposto, se você perguntar, você quer aquele palácio bonito da Justiça Eleitoral ali, do TSE, ou você quer ter certeza, tirar essa dúvida sua sobre o sistema eleitoral, você quer ter a confiança. Ele falou, eu quero ter a confiança. E isso não tem preço. Mas não era uma questão orçamentária, porque naquela mesma discussão foi aprovado, à época, 6 bilhões para que os partidos pudessem fazer a campanha. Eu não estou entrando no mérito. É uma pena que o ministro do STF já tenha ido embora e ele tenha vindo aqui e não tenha dito absolutamente nada sobre a ciência do direito. É uma pena. E eu quero dizer aos senhores, por que há 28 anos este Congresso e o povo brasileiro, quando trata desse assunto, discute informática, discute matemática, probabilidades. Esse assunto não é da matemática, não é da informática. As proposições racionais a respeito desse assunto estão na ciência do direito. Democracia, cidadania, voto, princípio constitucional da publicidade, as cláusulas pétreas, tudo isso é matéria da ciência do direito. Não é da informática, não é da medicina, não é da engenharia. Mas o Estado não se constitui dessa disciplina, o Estado está na ciência do direito. E o que os ministros do STF tratam, ao repelir o que os senhores fazem nessa casa,
tratam por meio de falácias jurídicas. Se as proposições que orientam o trabalho dessa casa são orientadas pela matemática e pela informática, é muito fácil para eles refutarem o que os senhores fazem aqui. E por que eles insistem em manter o sistema desse jeito? Porque são eles que controlam a eleição. A eleição é um processo, o sufrágio é um processo. O ministro acabou de falar aqui e deu a entender a velha falácia de que sufrágio e voto são a mesma coisa. Pelo amor de Deus, sufrágio é algo totalmente diferente de voto. Sufrágio não é voto. Sufrágio não é direito ao voto. Sufrágio é um processo. Busquem a origem, o étimo dessa palavra e vocês entenderão. Voto é compromisso. Sufrágio é uma expressão metafórica que remete a uma decisão tomada debaixo da autoridade do fragor. A raiz dessa palavra é frangere, colisão de partes. E que partes? Os votos. Saiam dessa prisão, essa falácia do espantalho. Tudo que vejo aqui nos corredores, nos projetos, sempre é informática, informática. E a maioria não conhece nem mesmo a informática. A guerra é cultural, principalmente semântica. Quando eu digo que são os ministros do STF que decidem a eleição, e eu enfatizo isso, é porque são eles que apuram a vontade majoritária, e o resultado da eleição é a vontade majoritária. Se fazem pelo bem ou pelo mal, não posso provar. Raul Seixas disse uma vez, se o mel é doce, eu não posso afirmar, mas que parece doce eu tenho certeza. Por que eu digo que eles decidem a eleição? Porque só eles, e absolutamente só eles, sabem como se procede a apuração da vontade majoritária. E o elegere, a escolha, é a vontade majoritária que decide. Não é por acaso que está além disso, importa quem conta o voto. O sufrágio não acaba quando você deposita sua vontade no sistema. O sufrágio é o fragor das vontades individuais. O voto é a vontade individual. Mas quem tem o absoluto controle sobre o sistema recusa qualquer interferência. Por quê? Porque essa Constituição, mal escrita em 88, deu à Corte Constitucional o poder de ser o agente do serviço eleitoral. Então nós temos juízes constitucionais que são também os prestadores do serviço eleitoral. E eles não querem perder o poder de controlar o destino de um país continental com 200 milhões de habitantes. E voltando à semântica, o que é auditoria? Essa palavra vem de audire, ouvir. O auditor ouve. E ouve quem? Ele não ouve a si mesmo. Ele ouve outro. É absolutamente irracional que há 28 anos nós, povo brasileiro, estejamos assistindo um teatro ridículo, onde alguém ouve a si mesmo. Não há absolutamente nenhuma auditoria no serviço eleitoral, porque é o próprio agente do serviço eleitoral que fiscaliza a sua própria conduta. Isso não é auditoria, isso não é audire. Entendam o absurdo de se esperar que alguém fiscalizando a própria conduta esteja fazendo algo que possa pôr em risco a sua própria conduta. Aqui nos corredores há um folclore sobre a amostragem. A amostragem é uma forma de auditoria. Quando se faz auditoria, se examina a conduta de um ser humano. Quando um fiscal de renda olha os registros fiscais de um empresário, ele não está fiscalizando o livro, ele está fiscalizando a conduta do sujeito passivo da relação tributária. Quando se pretende fazer uma auditoria
dos atos do serviço eleitoral, o que está se fiscalizando é a conduta dos agentes do serviço eleitoral. Não é a urna eletrônica, meu Deus. A máquina não é sujeito de direito e obrigação. Ocorre que o sujeito que presta um serviço através de um certo instrumento, ele se põe a fiscalizar o próprio instrumento e, ao final, conclui que aquilo que ele fez está muito bonito. Quem propõe a amostragem abre uma porta gigantesca para que isso continue a ser assim. Porque a eventual amostragem será novamente conduzida por aqueles que deveriam estar sendo fiscalizados. E a amostragem é uma operação técnica que se faz quando o universo amostrado é conhecido na sua substância. A substância do voto é a vontade individual. Votos não são fungíveis. E se alguém disser que a amostragem é para mostrar o funcionamento do equipamento, o enredo piora. Porque olhar o que uma máquina faz não significa que eu sei o que a outra máquina faz. Vejam, o problema é semântico. Uma outra proposição folclórica que tenho ouvido aqui, tem que ser por PEC, porque PEC é mais forte. Estudem o controle jurisdicional de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade julga qualquer espécie normativa. Emenda constitucional também pode ser julgada inconstitucional. O que os senhores têm que fazer é definir conceitos, porque o juiz militante atua no vazio conceitual. E se os senhores não sabem os conceitos, o problema não será resolvido. Muitas vezes eu chego em algum gabinete e o parlamentar me diz, não precisa falar comigo, você já tem meu voto. Senador, deputado, eu preciso que o senhor entenda o assunto. Se o senhor faz um projeto de lei para repetir simplesmente, vai ter voto impresso, o senhor não resolve o problema. O senhor precisa dizer o que é o sufrágio. Qual a natureza jurídica do sufrágio? Por que o princípio da publicidade se aplica sobre o sufrágio? Quando ocorre o escrutínio do voto? Os senhores precisam entender por que a Corte Constitucional da Alemanha recusou o voto eletrônico. E as razões são jurídicas, não são matemáticas nem informáticas. Houve uma lei em 95, 9.100 em 95, 10.402 2002, ambas prevendo voto impresso. Depois, 10.740 2003, criando a virtualização do voto. Depois, uma nova tentativa em 2009, 1234 2009, depois em 2015, 1365 2015. E o que essa norma dizia? Vai ter voto impresso. Não há nenhum conteúdo jurídico nessa frase. Este Congresso recentemente tomou uma atitude inteligente quando tratou do tema do marco temporal. Este Congresso definiu o instituto jurídico. Os senhores fazem fonte da lei. Os senhores é que têm o mandato, a investidura política para dizer o que é o instituto jurídico. O juiz militante atua no vazio conceitual, como prevê o artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito. Vejam, o tempo já acabou. Nós temos que afastar palavras como confiança. Confiança é confidere, fidere, fides, fé. O Estado é laico, eu não tenho que atribuir fé a nenhum servidor público, seja ele ministro ou não. A rigidez do ato do agente público só se dá se houver cumprimento aos princípios. E o princípio constitucional da publicidade tem sido maltratado. Eu vi da boca de um assessor jurídico aqui nesta casa que público é o ato do agente público, não senhor público. É o atributo do ato, não do agente. Tem muito agente público cometendo atos que não são públicos. Entenda, público é aquilo que está na compreensão do povo, porque público, esse adjetivo, significa do povo. O povo deve se apropriar pela compreensão do ato do escrutínio. Nós fazemos eleição desde 1996 num método ilegal, inconstitucional, antidemocrático e fascista. Porque aquilo que era do povo passou a ser do Estado, para o Estado, pelo Estado.
Isso é fascismo. Isso é fascismo. Muita coisa pode se dizer mal, ruim, de Getúlio Vargas. Mas uma coisa ele acertou. Ele tirou a eleição da mão dos coronéis e seus bacamartes e suas milícias, quando deu ao voto um corpo concreto. Em 80, reiniciaram a tentativa de tornar o voto virtual apenas potência. Brizola começou essa luta. Brizola. Brizola. Isso não é uma pauta da esquerda ou da direita, é uma pauta da democracia. Se o voto é eletrônico, senhores, o voto é feito de elétrons. Nenhum ser humano nesta sala tem nenhum sentido atribuído por Deus que lhe permita conhecer elétrons. E há uma cláusula em qualquer constituição. O voto deve estar sob uma relação direta de domínio. Esse é o conteúdo teleológico daquela cláusula mal escrita na Constituição de 88, chamada voto direto. Não é o voto que é direto, é tua relação sobre o voto. Você não estabelece uma relação direta de domínio sobre um punhado de elétrons. É por isso que Israel dá ao voto um corpo concreto. Por que eu estou citando Israel? É a ponta da tecnologia no mundo. Senhores, se o voto não tem corpo, matéria, ele não existe. Sabe por que eles dizem que não há fraude, nem há prova de fraude? E eles têm razão. Porque o próprio voto não existe nesse sistema. Não dá para falar isso aqui em 10 minutos. Isso aqui é uma aula de 5 horas sobre semiótica, semântica, etimologia, hermenêutica constitucional. O deputado Medeiros, ao iniciar essa sessão, disse que tudo se resumia em confiança. E confiança é o que nós não temos, infelizmente, na urna eletrônica. Confiança é o que nós não temos pela conduta à vida, nos últimos tempos, na justiça eleitoral. Infelizmente. Eu falo isso assim com muita tristeza, porque a nossa justiça eleitoral, eu fui 2 vezes membro do Tribunal Eleitoral de Brasília, sendo uma delas vice-presidente e corregedor eleitoral. O ministro Cássio Nunes Marques aqui esteve, ele não está presente, mas está sendo gravado. Eu agradeço a presença do ministro, porque é uma inovação. O vice-presidente da Justiça Eleitoral comparecer perante o parlamento. Normalmente eles ignoram os convites feitos pelo parlamento, né, Medeiros? Eles ignoram os convites. E tudo, meus amigos, que nós estamos vendo hoje, o projeto, quando apresentado em 2015, e os seus apensos, ele trazia uma vontade de aperfeiçoamento. Era uma manifestação de vontade de aperfeiçoamento da justiça eleitoral, do sistema de captação e apuração dos votos. Mas hoje não é mais uma vontade de aperfeiçoamento. Hoje é uma necessidade de aperfeiçoamento, porque a situação de instabilidade que nós estamos vivendo em nosso país tem uma causa, e a causa é a falta de confiança do que ocorreu na eleição de 2022. Tivesse havido a confiança da população no resultado da eleição de 2022, nós não teríamos tido as manifestações, não teríamos tido o 8 de janeiro, isso é uma realidade. Então nós estamos tratando aqui para o futuro. Isso independe de cor partidária, se é de esquerda, de direita. Hoje, até 2 anos atrás, tínhamos um governo de direita. Hoje temos um governo de esquerda. O futuro, Deus dirá o que será. Mas não depende de governo, de questão partidária. Depende da garantia da segurança da população. E a Constituição ela é bem clara, no seu artigo 37, quando fala do princípio da publicidade. Da publicidade. Se os senhores que vão debater o tema e votar, entrarem em disputa com a máquina eletrônica, nós não vamos vencer nunca o doutor Amilcar. Nunca.
ele é um especialista em matéria de eletrônica, de informática, de segurança eleitoral. Eu não sou. O que ele me disser, eu não tenho argumento para ele. Então, o que acontece com a justiça eleitoral? Os ministros dizem, olha, a máquina é segura, e hoje é bom falar aqui em urna eletrônica, porque quando eu vejo publicação, Medeiros, de urna eletrônica, as pessoas colocam a urna e trocam uma letra para o YouTube não identificar, porque senão já corta, né? Se tem alguma ordem secreta que nós não sabemos para não questionar a venerável urna eletrônica, não é? Nós não sabemos. Quando os ministros dizem, olha, você pergunta para a urna, máquina, você está livre de votos? Ela responde sim. É a zerésima. Tem voto aí dentro de você? Ela diz, não tem nenhum voto. Então tá ok, vamos continuar. Bom, a partir de agora, o que é que você vai fazer com o meu voto que eu depositei na urna? Aí a máquina diz, não, agora não é com você. Daqui para frente é só comigo. Não é? Então, essa segurança para o sistema eleitoral é o que está buscando para quê? Para uma paz futura da nossa nação. Nós não podemos viver a cada 4 anos ou a cada 2 anos, mas a questão maior é a eleição presidencial, com o embate eleitoral sobre a lisura ou não do voto. Se você coloca numa cegonha é aquele caminhão que transporta os carros, aqui em Brasília, transporta crianças também, não é? Aqui em Brasília, 10 carros da marca Volkswagen para entregar em Goiânia. Você recebe lá a notícia, chegaram os 10 carros. Ok. Então agora você me diga se esses 10 carros são da marca Volkswagen que eu encaminhei. Se tiver carro de outra marca, não vale, porque eu mandei carro da marca Volkswagen. Assim eu voto. Quando ele sai do momento da votação até chegar ao TSE, que agora não passa mais pelos tribunais eleitorais regionais, ninguém sabe absolutamente o que aconteceu. Ninguém sabe. Você está falando que tem fraude? Não sei, eu não tenho como debater se tem fraude. Não tenho expertise para isso. Pode ser auditado? Nunca. Como você vai auditar o que não existe? O Felipe falou muito bem aqui, você audita esse telefone, você olha e diz, olha, essa é marca tal. Não, esse telefone é da outra marca. Vamos conferir de qual marca é realmente. Com o voto que é transmitido, não há a possibilidade dessa conferência. Quando foi citado aqui pelo Amilcar, que a ministra falou numa decisão passada, e não adianta nós voltarmos, senhores parlamentares, ao que cada ministro disse sobre as 2 ações que chegaram lá e eles derrubaram o que foi decidido pelo Congresso Nacional. Não adianta. Isso é passado. É como citar a Bíblia, né, pastor Marco Feliciano, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para a que estão diante de nós, que é o nosso futuro. Essa questão de dizer que o eleitor verá o voto, não. Essa votação, após a confirmação, todos sabemos disso, vai cair dentro de uma caixa que vai ser estabelecida como, e o parlamento tem que estabelecer a forma, porque se não estabelecer, o TSE faz da forma que ele deseja. O TSE hoje legisla nessa matéria mais do que o Congresso Nacional. Diz o que o Congresso não diz. Olha, o Congresso não fez, então eu vou fazer. Não. Quando o Congresso não faz, é uma decisão. Uma decisão autônoma do parlamentar e do parlamento, dizer, eu vou decidir essa matéria ou não. Então, essa auditoria, ela não pode ser por amostragem. E não existe a possibilidade, o Felipe já explicou bem, de auditar o que nós não enxergamos. Você confia na máquina eletrônica? Eu não confio nas pessoas que controlam a máquina. Essa é a questão, porque a máquina é uma caixa que recebe um software. Essa é uma realidade. Agora, quem controla? Quais são as pessoas que inserem os dados? Os senhores sabem, Medeiros, quem insere os dados? Olha, fechamos tudo aqui, quem sabe? Quem tem a possibilidade de verificação? Ninguém sabe. É um grupo pequeno que nós, os senhores parlamentares, pergunte um ao outro que tenha mais
interage mais com essa matéria. Você sabe qual o núcleo, o grupo de pessoas que alimentam a máquina? Não sabemos. E pela conduta que, infelizmente, os senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente os do Supremo Tribunal Federal, têm tido nos últimos tempos, nós não temos a confiança nessas pessoas, infelizmente nós não temos. Não podemos confiar pela conduta deles, não é por outra coisa, por as decisões que eles proferem. O deputado Luiz Felipe está com grandes projetos aí sobre a reformulação do Poder Judiciário e tem que ser. Nós não podemos ter dentro do Tribunal Superior Eleitoral 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles decidem, viram a resolução em 2022 sobre a eleição, o procurador até ingressou lá no Supremo Tribunal Federal. Os 3 ministros que elaboraram a resolução, aquela que dizia, olha, tire 24 horas, tudo, né? Foram agora votar o recurso. Isso não tem cabimento. Em outra matéria, nós estamos vendo aí a vítima julgando o réu, mas isso é um outro departamento, né? Então, o princípio aqui é o princípio da confiança. O eleitor, ele tem que saber que o seu voto é contado. Eu tenho interesse de saber como o meu voto é contado. O artigo 14 da Constituição diz, olha, o sufrágio universal é pelo voto direto e secreto. O voto é diferente do sufrágio, como o Felipe explicou agora, e eu já vou concluir, deputado. Essa possibilidade de verificação, ela é necessária para a paz social em nosso país. Senão nós vamos ver as pessoas aqui com camisetas, democracia, só contagem pública de votos, e eu quero lamentar por os senhores que estão colhendo votos, os senhores não vão conseguir as assinaturas. É impossível recolher assinatura com número suficiente para um projeto de iniciativa popular. Os senhores têm que apoiar o que está aqui no Congresso Nacional, o que já está aqui para ser debatido neste exato momento. Eu fiz algumas anotações, mas o tempo não permite. Para concluir, sem tomar o tempo dos senhores, não existe possibilidade de auditoria daquilo que nós não vemos. Não existe. Se vamos fazer por amostragem, isso é uma armadilha. A amostragem é uma armadilha. Tem que contar, o projeto eu li antes de vir para cá mais uma vez, ele diz, olha, possibilidade de recontagem tendo como origem, como autor, a direção nacional de partido está certo, senão cada um vai querer a recontagem. A direção nacional de um partido é que deve fazer esse pedido de recontagem. Se houver divergência entre o que está na urna e a máquina, qual que deve prevalecer? Evidentemente o que eu vi. Se eu mandei numa urna com 300 votos, e eu estou contando aqui dizendo, olha, os votos foram para fulano, e a máquina diz diferente, essa máquina não pode estar certa. Está certo o que nós estamos vendo aqui. Essa que é a realidade que nós estamos vivendo. Então, eu lamento que as interferências já colocadas aqui por vários ministros do Supremo Tribunal Federal com relação à atuação do Congresso Nacional. O ministro Cássio, para os que não estavam aqui no início, ele disse, bem no início da sua fala, o debate pertence ao Congresso Nacional, e é isso. Os outros debates havidos, que foram derrubados pelo Supremo Tribunal Federal, não havia o que está havendo hoje. Interesse da população. Decidiu e está acabado. O que aconteceu que não vai ter a contagem física? E não é aquela contagem de voto impresso, como foi dito em uma palestra lá em Paris. Não se trata disso, pegar, olha, o voto para fulano. Não, não está escrito. É o voto que saiu o comprovante da votação. Eu lamento dizer, mas o sistema eleitoral da Venezuela é mais aperfeiçoado do que o do Brasil. Venezuela está à frente do Brasil. Pelo sistema da Venezuela foi comprovado que Maduro, ditador, que foi proibido de dizer que ele era ditador, fraudou a eleição. E ele viu que fraudou a eleição, mas não divulga. E aí nossa autoridade diz, não, nós vamos respeitar a Suprema Corte de lá. E o Maduro responde, vamos respeitar a do Brasil, porque isso respeitou a minha. Então é isso. A minha participação, como eu disse, o Felipe já expôs tudo necessário, eu vou estar à disposição para se puder responder algum questionamento, mas eu queria apelar aos senhores parlamentares. Façam valer a vontade do povo, os senhores são os representantes do povo, nós demos uma procuração, os senhores têm minha procuração, estão autorizados, eu autorizo.
o Congresso Nacional debater essa matéria. E outra coisa, o artigo 16, que fala do princípio da anterioridade, não se aplica à matéria. O artigo 16 é para tratar da igualdade, da paridade de arma entre as pessoas que estão disputando o pleito eleitoral e não sobre serviço administrativo. Olha, se não votarmos até o 5, 4 ou 3 de outubro do próximo ano, não valerá. Valerá sim, porque é uma matéria de natureza administrativa. Eu espero que esse Congresso Nacional dê a resposta que a nação brasileira espera. Muito obrigado.